Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar de um assunto que interessa muito a todos nós. Trata-se da máscara facial não profissional que devemos usar para evitar a propagação do coronavírus. Seu uso é obrigatório conforme 2 decretos do governo do estado de São Paulo. E a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, divulgou um guia prático para a fabricação e uso das máscaras de proteção respiratório para uso não profissional. E a própria OMS também tem documento indicando a quantidade de camadas que esta máscara deve ter para realmente nos prevenir. Ou seja, é o tema do dia a dia. E a todo momento somos orientados de como usar a máscara, mas pouco se fala de como comprá-la, o que devemos ver na hora da compra, se há regulamentações sobre informações na produção e de matérias-primas utilizadas, e quem reclamar caso ela não cumpra o que se espera dela, e até mesmo como verificar se ela está cumprindo sua função. E para nos orientar sobre tudo isso, convidamos a advogada Tatiana Viola de Queiroz, que é especialista em direito do consumidor, direito à saúde e consultora do e-commerce Máscara Delivery. Oi, Tatiana, seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Obrigada pelo seu retorno. Faz tempo já que não nos vemos, mas é sempre um prazer recebê-la aqui. Olá, Ângela. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em poder colaborar. E a gente vai falar de um assunto hoje que está aí no nosso dia a dia mesmo, em todos os sentidos, né? E a oferta de máscara tem sido muito grande. Agora, como saber se estamos realmente comprando o produto ideal? O produto certo para nos prevenir e prevenir terceiros também? Antes até de entrar na resposta dessa sua pergunta especificamente, é importante até lembrarmos essa questão de que há uma relação de consumo quando essa pessoa vai comprar uma máscara, mesmo que seja no vizinho, né? Mesmo que seja da melhor amiga, enfim. Quando você adquire um produto, né, mediante remuneração, nós estamos aí falando de Código de Defesa do Consumidor, de consumidor e de fornecedor. Tá? E a partir do momento que essa pessoa se torna fornecedora, ela tem que cumprir aí todas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, mesmo que seja uma compra aí informal, ela está tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tem que cumprir todas as regras da legislação. E não só do Código de Defesa do Consumidor, mas de toda a legislação que vem aí trazer maiores detalhes sobre determinados assuntos. E no caso, então, da máscara, nós temos que cumprir, né? Esses fornecedores precisam cumprir a legislação específica para a produção de máscara. Então, ela tem que cumprir a legislação da Anvisa, tem que cumprir a legislação da ABNT e todas as demais determinações que forem especificadas para as máscaras. Tá? Essas regras, por exemplo, as regras da Anvisa para que a máscara seja feita, elas foram colocadas como recomendações, mas no sentido de que cada pessoa iria produzir a sua própria máscara ou a máscara ali para a sua família. Tá? No entanto, a partir do momento que as pessoas utilizaram essas recomendações para fabricarem máscaras e vender estas máscaras, elas passam de recomendações, né, para determinações. Ou seja, essas determinações da Anvisa, assim como da ABNT, passam a ser obrigatórias. Tá? Então, essa pessoa aí que está fabricando a máscara, ela tem que seguir estas regras. Agora, ela tem que procurar, claro, quem está fabricando tem que procurar essas regras e fazer dentro desses padrões que estão sendo estabelecidos. Agora, eu, como consumidora, eu também não conheço essas regras. Então, e pouco se fala, né, dessas regras. Se fala mais sobre o uso, sobre obrigatoriedade, de como colocá-la no rosto, mas quais são essas regras que eu devo verificar na hora que eu for comprar para saber que eu estou comprando realmente algo que vai me proteger e vai proteger um terceiro? Elas são fáceis de saber?
Aí há duas situações, né? Então, se você, consumidora, vai comprar de um fornecedor mais informal, digamos assim, você pode utilizar, até no site da Anvisa há essas regras, né? A questão das 3 camadas, a questão de quais tecidos podem ser utilizados, né? Por exemplo, a Anvisa fala que você pode utilizar o TNT, né? Que é o tecido não tecido. Tá? Você, de preferência, utilizar tecidos de algodão, né? Não utilizar o poliéster, porque ele pode trazer aí uma certa alergia. No site da Anvisa, ele traz quais são cada tecido que você pode utilizar, a mistura, né, de cada tecido que você pode utilizar. Então, assim, é sempre importante a gente ter em mente de que o consumidor ele também precisa se amparar de informações, ir em busca das informações, saber quais são as determinações para que ele possa exigir do fornecedor. Tá? A gente sabe, é claro, que o fornecedor ele tem a obrigação de fornecer essas informações, de fornecer as informações adequadas, verdadeiras, precisas. Né? Isso a gente sabe que é uma obrigação do fornecedor, mesmo que seja um fornecedor aí informal. Tá? No entanto, também há essa obrigação do consumidor de se munir de informações, né? De conhecer as informações, de ir atrás dessas informações para poder exigir que aquele produto seja de qualidade, tá? A partir do momento que nós vamos aí adquirir máscaras de fornecedores específicos, de empresas, né? Como, por exemplo, aí a máscara Delivery Original, que é uma empresa que produz as máscaras de acordo com as regras, tá? O consumidor também tem que exigir essas informações. Tá? Ele também pode e deve exigir essas informações. A Ou gente sabe seja, que... deixa eu te cortar um pouquinho. Ou seja, Claro. na embalagem que vem a máscara, deve vir todas as informações que a Anvisa está determinando. Ou seja, que tipo de produto ela foi utilizada, como ela deve ser usada, como ela deve ser lavada, né, como ela deve ser enxugada. Tudo isso tem que vir junto com a máscara, mesmo se for uma máscara produzida caseiramente. É isso. Eu comprar da minha vizinha, como você disse. É isso. A informação tem que estar junto com o produto. Exatamente. O melhor, né, dos mundos é que haja uma pequena etiqueta, assim como há em todas as roupas, tá? Que haja uma pequena etiqueta com as informações ali fundamentais. Então, qual é o tecido e quantas camadas tem. No entanto, todas as outras informações, e até inclusive essas também, precisam vir junto com o produto. Então, a partir do momento que você adquire, né, esse produto da sua vizinha, ela tem que te fornecer essas informações e elas devem vir por escrito, tá? Então, seja de um fornecedor, né, aí formal, uma empresa, seja da sua vizinha, seja do comércio informal. As informações sobre a qualidade desta máscara, a qualidade deste produto, deve ser fornecidas de forma muito clara para que o consumidor saiba o que efetivamente ele está consumindo. Agora, você falou que há relação, logo no começo do nosso bate-papo, você falou que há relação de consumo, mesmo se eu comprar essa máscara de uma pessoa que não é empresa, que não tem um CNPJ, né? Isso está configurado dentro do Código de Defesa do Consumidor? Há relação de consumo entre quem fornece, mesmo não sendo pessoa jurídica, e quem compra? Sim, exatamente. O código ele é muito claro. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, né? Que fornece um produto ou um serviço mediante remuneração. Então, você não precisa ter nenhum CNPJ para se configurar como fornecedor. Tá? Então, se a sua vizinha aí neste momento, se a sua amiga neste momento de pandemia decidiu produzir essas máscaras, tá? E vendê-las, né? Então, ela vai te entregar um produto e você vai pagar por isso, ela é fornecedora. Tá? Então, não precisa ter CNPJ, não precisa ter empresa aberta para estar enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. Agora, eu tenho recebido muitas informações a respeito de máscaras, doutora. E, assim, algumas que eu fico até com informações, mas essas informações me chamaram um pouco a atenção.
Por exemplo, eu recebi uma dizendo que ela é tipo um tecido que é borracha, que você pode usar o dia inteiro e lavar a qualquer momento porque ela seca de imediato. Ela tem camadas de carbono, ela tem respirador. Como que eu vou conferir se ela tem realmente tudo isso? E há necessidade de ter carbono numa... Quer dizer, não sei nem se você pode me responder isso, mas há necessidade de ter o carbono na máscara? Isso é um dos itens recomendados pela Anvisa, pela ABNT ou pela OMS? O que isso pode provocar na gente? Em relação ao carbono, eu não sei te dizer se ele é eficiente ou não, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, que nas recomendações que nós temos aí da Anvisa, da ABNT e de demais órgãos, nada se falou sobre o carbono, tá? Pode até ser que ele seja benéfico. O que é importante saber, todas essas promessas que são feitas pelos fornecedores, eles devem cumprir, tá? Então, tudo aquilo que o fornecedor, seja ele o vizinho ou seja uma empresa, tudo aquilo que ele prometer que a máscara faz ou que a máscara tem, ele tem que cumprir, tá? Toda promessa do fornecedor vincula o contrato, tá? E o mais importante, nós estamos falando aí de um produto relacionado a uma pandemia, tá? Um produto que está, em tese, nos protegendo, né? É a questão da nossa saúde pública, a saúde de todos nós, nossa saúde individual e a saúde da coletividade. Então, tudo aquilo que for prometido pelo fornecedor, ele tem que cumprir, tá? Então, seguindo aí as orientações básicas da Anvisa, da ABNT e da Organização Mundial de Saúde, tudo aquilo que for acrescentado como um plus, né? Tudo aquilo que for colocado como um plus, muitas vezes vai ser utilizado para cobrar a mais por esta máscara, tá? Mas se ele prometer que tem tudo isso na máscara, ela tem que ter. Ok. A gente vai então continuar falando sobre isso, e aí eu quero que você me fale um pouquinho de como que eu devo, então, se eu tiver algum problema com essa máscara, como que eu devo agir, mas a gente vai falar no próximo bloco, tá? A gente vai dar uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho com o programa Consumo em Pauta. Um amigo meu tava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. Estamos voltando com o programa Consumo em Pauta e conversando com a doutora Tatiana Viola de Queiroz, que é uma advogada, especialista em direito do consumidor e direito à saúde, e nós estamos conversando sobre a máscara, os direitos, os deveres de consumidor e fornecedor. É isso, né? Doutora, a gente estava falando no bloco passado, eu tinha perguntado para você sobre máscaras que estão aí ofertando no mercado, que colocam que tem uma série de vantagens essa máscara, e você falou que o consumidor, desculpa, que o fabricante, se ele está escrevendo que tem aquilo, ele tem que cumprir. Como eu, consumidora, faço valer meu direito se ele não estiver cumprindo com aquilo? A partir do momento que eu começar a usar a máscara, eu ver que não é tudo aquilo que foi informado para mim. Uma das situações, se eu não me engano, é guardar toda aquela papelada que veio junto com a máscara, dizendo que ela faz tudo isso. Ou, se eu comprei via internet, a página onde eu comprei isso. Esse é realmente o caminho?
Exatamente. A gente brinca, né, que advogado do consumidor ele é até chato, porque a gente pede para as pessoas guardarem tudo, a foto de tudo, Se for, porque se for virtual realmente, é fácil, né? Você coloca no computador, o problema é acumular papel, né? exatamente. Mas você pode tirar uma foto com o celular e aí joga o papel fora, recicla e tem a prova do mesmo jeito. O primeiro caminho sempre é conversar com o fornecedor, tá? Esse é sempre o primeiro caminho. Você entra em contato com o fornecedor, faz aí os seus questionamentos e a partir do momento que surgir realmente o problema, você pede para o fornecedor resolver, tá? O que é possível resolver numa situação como essa? Caso a máscara não apresente todas aí as funcionalidades que o fornecedor prometeu, ele pode, ou se for um problema pontual, né, de um produto específico, ele pode fazer a troca deste produto por outro, né, ou até devolver o dinheiro, caso o consumidor queira, né, prefira, ou ele fica com o produto e faz um abatimento no preço, né? Então, se ele cobrou X porque aquele produto tinha todas aquelas funcionalidades e vantagens, a partir do momento que ele deixa de apresentar todas elas, o consumidor pode permanecer com o produto e ter um abatimento no preço, tá? Caso isso não seja possível, mesmo assim não se resolva, a orientação é procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, por exemplo, o PROCON para fazer uma denúncia, né? Porque o PROCON ele pode não só resolver aquele problema individual do consumidor, mas também fazer a fiscalização deste fornecedor, para ver se não é um erro recorrente e que pode até ocorrer uma aplicação de multa, tá? E, em último caso, procurar o Poder Judiciário, caso essas duas opções não resolvam ainda o problema, né? O Poder Judiciário é sempre a última opção, tá? Mesmo para um produto tão barato como esse, sabe? Vale a pena fazer todo esse caminho? Ou esse caminho é preventivo para que outras pessoas não venham passar pelo mesmo problema? Então, apesar de ser um produto, né, de um baixo custo, e este é um grande problema que nós enfrentamos na defesa do consumidor. Muitas vezes as pessoas deixam de ir atrás, né, de brigar porque o produto é barato ou o serviço é barato, enfim. Só que nós precisamos lembrar que um produto ou um serviço que seja colocado no mercado de consumo e que coloque aquela pessoa em risco, né, a sua vida ou a sua saúde em risco, pode afetar dezenas de milhares de pessoas, né? Então, um produto como esse, que é uma máscara, que o objetivo dela é nos proteger de uma contaminação, de um vírus extremamente grave e letal, este fornecedor tem que fornecer a máscara exatamente nos padrões em que as autoridades de saúde recomendam, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a empresa, né, a Máscara Delivery Original, que ela segue todos os padrões que devem ser seguidos, né? Ela segue todos os padrões determinados pelos órgãos de saúde, né? Pela Anvisa. Então, o consumidor ele tem sim que ir atrás dos seus direitos, mesmo que seja um produto barato, mesmo que seja uma máscara que ele tenha comprado. Né? Aquela máscara, se ela não for feita, confeccionada adequadamente, pode colocar em risco a saúde dele. Se ele sair na rua com essa máscara e essa máscara não for feita de forma adequada, ele pode se contaminar. Quer dizer, a gente está falando, então, de um dever dele, né? É o direito dele de reclamar, mas é um dever dele também de alertar as autoridades para que tomem uma providência com relação. Né? Estamos falando aí de direitos e deveres mesmo, é isso, né? Sim, a gente fala muito em direito do consumidor, mas em todo direito há um dever, né, nele implícito. É o que eu falei, o consumidor ele tem o direito de ter as informações, mas ele também tem o dever de ir atrás dessas informações. E o mesmo caso aí quando ele se depara com um problema. Ele tem o direito de ser ressarcido, mas ele tem o dever de notificar a empresa e notificar as autoridades, justamente porque estamos falando de um produto relacionado à saúde do consumidor, né? A saúde de toda uma coletividade. Então, a gente pode até colocar isso em exemplo. Então, uma pessoa que está contaminada, né? Então, ela é assintomática.
ela está contaminada com o vírus, mas ela é assintomática. E aí ela compra uma máscara, tá? Achando que essa máscara está dentro dos padrões. E aí ela vai para a rua, ou enfim, vai trabalhar, vai encontrar a sua família. E aí, porque essa máscara não está dentro dos padrões, ela acaba contaminando outras pessoas, né? Nós estamos falando aí de um defeito no produto, né? Que é mais grave do que o vício no produto. Não é só algo que vai prejudicar apenas aquela pessoa, está colocando em risco a coletividade, né? Ou seja, Então, quando você fala, então, em defeito de produto, você está falando que isso atinge uma coletividade. Quando você fala em vício, atinge só eu, consumidor, é isso? Na verdade, assim, o defeito, ele é mais grave do que o vício. Vou dar um exemplo mais fácil. Você compra um celular, tá? E esse celular, a promessa dele é que ele vai mandar mensagem, ele vai entrar na internet e você vai poder, sei lá, escrever e-mail nele. Um exemplo bem simples. O vício é o quê? Dessas 3 opções que prometeram que o celular faria, 2 delas estão com problema. Então, você não consegue nem mandar e-mail, nem mandar mensagem. O problema ficou ali intrínseco ao produto. Tá? É um problema, Okay. tá? Mas você resolve. Agora, se você comprar um celular e esse celular tem a possibilidade de esquentar e explodir, tá? A bateria dele, por exemplo, colocando em risco você, a sua saúde ou o do seu familiar, isso já é um defeito, tá? Então, o defeito é sempre mais grave do que o vício. Nesse caso da máscara, justamente porque o principal objetivo dela é nos proteger a sociedade de um vírus que pode até nos matar. A partir do momento que essa máscara não seja feita com as características necessárias, nós estamos falando em defeito do produto, que é o mais grave. Entendi. Bem interessante isso. E eu queria falar então com você, a gente vai de repente reclamar no Procon, mas como que a gente vai fazer isso se a gente está vivendo uma pandemia e não podemos ficar saindo, se deslocando? Mas eu vou conversar sobre isso no próximo bloco, tá? Aí a gente vai dar mais uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Olá, estamos de volta com o programa Consumo em Pauta e conversando com a doutora Tatiana Viola de Queiroz. E o nosso tema de hoje é sobre as máscaras, né, na prevenção contra o coronavírus. E ela está explicando para a gente, já que é uma especialista em direito do consumidor e também direito à saúde, além de ser consultora do e-commerce Máscara Delivery, como a gente deve, os cuidados que a gente deve ter na hora de comprar uma máscara e se a gente tiver algum problema com essa máscara, como que a gente pode, o que a gente deve fazer, como que a gente deve agir. Ela falou no bloco passado que um dos deveres do consumidor é, ao deparar-se com um produto que não está cumprindo as determinações da Anvisa sobre a sua qualidade, é reclamar, é registrar uma queixa, por exemplo, no Procon. Mas aí, doutora, a gente vai falar que vai registrar uma queixa por um produto pequeno, você até mencionou a questão do defeito do vício, para destacar que não é porque é um valor pequeno que a gente não tenha que fazer isso, não tenha que fazer essa reclamação, não tenha que fazer essa denúncia, mas no momento que a gente está vivendo uma situação onde a ordem é fique dentro de casa, para eu abrir uma reclamação num órgão de defesa do consumidor, o caminho então seria via online. E os PROCONs estão preparados para isso? Então, Ângela, realmente, né? Todos os órgãos aí, o PROCON especialmente, eles estão recebendo todas as reclamações via online, né? O PROCON São Paulo, por exemplo, ele tem até um aplicativo onde você baixa aí no seu smartphone e faz a reclamação, tá? Então, hoje é muito fácil o consumidor fazer a sua reclamação de forma online dentro de casa,
Ah, ele não precisa. Aliás, o Procon São Paulo, há muito tempo, você não precisa mais ir até o Procon para fazer a reclamação. Tá? Você realmente pode fazer tudo online, né? E os consumidores precisam sim fazer, é dever do consumidor, diante de uma situação como essa, em que estamos falando de saúde pública, caso ele se depare com um produto que não seja adequado, que não esteja dentro das especificações determinadas pelos órgãos de saúde, ele tem sim o dever de comunicar, ele tem sim o dever de fazer a sua reclamação, tá? E o consumidor, então, ele pode fazer via online, tá? E é importante lembrar que, para estes casos mais graves, cabe até aí uma punição de forma penal, né? Não é só aí a indenização, não é só a questão civil, onde ou é trocado o produto ou é devolvido o valor, tá? Como eu disse, nós estamos falando de um produto relacionado à saúde pública. Então, cabe até uma investigação penal, né? Em delegacia do consumidor, se este produto colocar em risco a vida ou a saúde dos seus consumidores. Agora, a gente está falando também, falando em ficar em casa, né? Isso está exigindo da gente comprar também de forma online. Agora, comprar de forma online, o consumidor tem algumas garantias determinadas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. A máscara entraria dentro dessas garantias? Como, por exemplo, o direito ao arrependimento, a devolução por um produto que não satisfez em termos de qualidade na hora que chegou em casa, e o que o consumidor deve fazer se ele enfrentar essa situação? O direito de arrependimento, ele está no artigo 49 do CDC, e ele trata justamente isso, né? O consumidor, ao comprar um produto pela internet, a partir do momento que este produto chegou na casa do consumidor, ele tem até 7 dias da data deste recebimento para cancelar esta compra, né? Devolver o produto e ter o seu dinheiro de volta devolvido. E a máscara, é claro, entra neste perfil aí. O consumidor, ele pode sim cancelar a compra. E o interessante dizer que, quando falamos de direito de arrependimento, o consumidor, ele não precisa explicar os motivos pelos quais ele quer cancelar aquela compra. Tá? Não há necessidade de explicação de motivos. Chegou o produto na casa dele, tem o direito de cancelar caso ele queira. Não gostou, não era aquilo, enfim, não importa, não precisa explicar as razões, tá? Basta pedir o cancelamento. É bom lembrar, então, só fazendo um parênteses, que há uma legislação específica aí sobre essa questão da pandemia e da quarentena, que as comidas, né, pedidas pelos aplicativos delivery e as compras feitas de alimentos perecíveis também não vão entrar durante este período de quarentena nesse direito do consumidor ao arrependimento, tá? Então, só fazendo esse parênteses. Mas a máscara fica? A máscara, sim. Ok. Tá? A máscara, ela está dentro do direito de arrependimento. Então, uma vez que chegou a máscara na casa do consumidor, ele tem o direito de cancelar dentro do prazo de 7 dias de recebimento. Essa dúvida que eu tinha é a partir do momento que ele recebe os 7 dias. São contados a partir do momento que ele recebe, não da compra, né? Isso, é do momento do recebimento do produto, né? Então, chegou na casa dele hoje, ele tem até 7 dias corridos, tá? Para solicitar o cancelamento. E aí ele tem o direito de ter o dinheiro de volta de tudo que ele pagou, inclusive das despesas com frete. Ok, então 2 questões aí. Ele pode ter usado a máscara e ainda assim devolver dentro desse prazo de arrependimento? E uma segunda questão é, quem paga o frete da devolução? Como que ele deve proceder para fazer essa devolução? Uma vez que ele utilizou a máscara, aí não cabe o direito de arrependimento, tá? Só para os produtos não utilizados, tá? Ainda mais uma máscara, né? Onde você aí pode ter o vírus e contaminar aquele produto, tá? Então, é só para os produtos não utilizados. Uma vez que ele utilizou, não cabe o direito de arrependimento. O frete da devolução também é por conta do fornecedor, tá?
O porquê disso? Porque é o risco do negócio, né? O fornecedor, ele tem os bônus, né, de colocar ali o seu produto para vender na internet, ele economiza com pessoal, enfim. Então, ele também tem que arcar com os ônus, caso ele se depare com um consumidor que queira cancelar esta compra, e aí ele vai ter que arcar com todos os custos, inclusive com o custo de frete de devolução. Tá, mas me diga uma coisa, eu fiquei ainda com uma dúvida. Você falou que se usar não tem mais não tá mais o direito ao arrependimento. Mas é um produto que eu só vou perceber, só vou identificar se ele me serve ou se ele não me serve, se ele está cumprindo o que foi me dito que ele faria, se eu usar. De repente eu ponho ela e percebo que ela é super fina, que ela me provoca alergia, que o tecido não é interessante. Mas eu comprei e estou dentro do prazo de 7 dias, ainda assim eu não teria mais esse direito? Não. Aí, neste caso, você vai utilizar o seu direito de arrependimento, mas por conta de um vício ou de um defeito. Entendi. Tá? Não é pelo simples fato de que eu queria rosa e chegou lilás, por exemplo. Né? Tá. Ou simplesmente não gostei da máscara. Isso é o direito de arrependimento puro e simples. A partir do momento que o produto ele apresenta um problema, seja ele o vício ou o produto, você vai utilizar o vício e o produto atrelado ao direito de arrependimento. E se passar os 7 dias, o consumidor ainda tem o direito de cancelar, né, de pedir a sua restituição do valor por conta do vício ou do defeito. Ou seja, a gente tem vício dentro do prazo do arrependimento. Eu posso reclamar de vício do produto, ainda dentro do prazo de arrependimento, é isso? Isso, se você utilizou a máscara, ou se você percebeu, né, enfim, você precisou utilizar a máscara e percebeu que ela não estava de acordo com as especificações, ou pela oferta do fornecedor, então você fala, olha, eu usei a máscara, percebi que ela não estava de acordo com as especificações que você ofertou, você fornecedor, portanto, eu vou exercer o meu direito de arrependimento com base no vício ou no defeito do produto. Ótimo, ótimo. Tatiana, a gente terminou o nosso tempo aqui, infelizmente, tá? Eu queria ver se você eu gostaria de deixar uma mensagem final, alertando o consumidor com relação a essa compra e com relação a esse uso e da importância desse produto na nossa vida hoje em dia. O importante é o consumidor ter em mente o seguinte, nós estamos falando de saúde pública, então tem muita gente, né, que compra até do seu vizinho, do seu amigo, para ajudá-lo neste momento, tá? Mas é importante, de preferência, comprar de empresas que têm essa certificação, porque essas máscaras vão realmente te proteger, né? Então, posso dar o exemplo aí da máscara Delivery original. Mas, se por um acaso esse consumidor comprar do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega, peça as informações sobre aquela máscara. Nunca deixe fora aí do seu campo de visão de que nós estamos adquirindo um produto para nos proteger e proteger as outras pessoas, proteger os nossos familiares, tá? Então, é importante, é fundamental que essas máscaras sigam as recomendações dos órgãos de saúde, dos órgãos oficiais de saúde, ok? Ok, e que siga as determinações do Código de Defesa do Consumidor nessa relação de consumo, né? Sempre. É isso. Então é isso, gente. Estamos aí com um produto que a gente deve usar o tempo todo. Vamos prestar atenção, então, na hora de comprar, olhar esses detalhes na hora de comprar, seja de quem for que a gente estiver comprando, e exigir esses nossos direitos enquanto consumidores para comprar um produto que realmente venha nos fazer bem em todos os sentidos, né? Que a gente não venha a ter problemas, e se tivermos, temos aí o Código de Defesa do Consumidor que irá nos ajudar. Doutora, muito obrigada pela tua disponibilidade de falar para a gente sobre esse assunto. É muito importante nesse momento a gente dar essas explicações, porque, como eu disse no começo do programa, a gente ouve muito falar de como usar, mas não sabemos como comprá-la, né? Isso é uma grande questão que a gente deve realmente
começar a falar sobre isso também. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa Consumo em Pauta e espero revê-lo em breve. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana.